a Fernanda e o Paulo. A questão é aquela de sempre, né? Demora da balsa aí, né, minha querida? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Voz do Litoral. Nós viemos acompanhar, então, a situação da travessia de Guaratuba, né? Nós estamos aqui sempre com frequência para atualizar todos os nossos telespectadores e acompanhando a situação por aqui, Tony. A gente encontrou o prefeito, então, de Guaratuba, Roberto Justus, que estava fazendo a travessia, né, prefeito? Passou a pé também por conta dessa situação. E agora a gente vai conversar um pouco com ele. Prefeito, é uma situação que acaba afetando, né, o fluxo, principalmente de turistas na cidade. Muito transtorno. Boa tarde, Tony. Mais uma vez uma satisfação falar aqui com você, com todos que nos assistem. Me pegou, né? Me pegaram atravessando a pé. Vocês nunca vão me ver furando fila, né? Eu prefiro mandar alguém antes, fica lá na fila o tempo que tiver, depois eu atravesso a pé, do que dar algum tipo de carteirada. Mas o fato é que realmente a fila de quarta-feira eu tive uma reunião aqui em Matinhos, estava com mais de 2 horas para vir de Guaratuba para cá, e um transtorno enorme. Conversamos com o DR, que já havia também identificado essa situação do volume, porque além da redução do número de embarcações, hoje nós temos a maior embarcação também sendo consertada fora da água, né? E isso complicou muito em relação aos caminhões, porque nas balsas pequenas, 2, 3 caminhões já ocupam praticamente todo o espaço da balsa, e aí a fila não anda. Então, pedimos isso para o DR já estava trabalhando na ideia da restrição de horário para veículos maiores, e acredito que agora vai dar uma aliviada. Não resolve, porque as balsas que estão em conserto precisam voltar, o flutuante, que também está em conserto, precisa ser entregue, para daí assim a gente atingir a normalidade. Perfeito. E até no começo desse ano, a própria cidade de Guaratuba decretou a situação de calamidade justamente, né? Agora, continuam recebendo muitas reclamações, né? O futuro aí, prefeito, o senhor também acredita que seja a ponte? Como é que está a situação? Não, vamos lá. A calamidade, ela teve por fundamento o abandono que a empresa que estava fazendo o serviço impôs a todos nós. Então, a gente via que os equipamentos, os flutuantes estavam todos extremamente deteriorados e nada se fazia para resolver isso, né? Então veio a decretação, forçamos a barra para que mudasse a concessionária, e agora a gente tem uma concessionária que, do ponto de vista do prestador do serviço, mudou completamente. Ainda do ponto de vista do usuário, o transtorno ainda é muito grande, mas hoje a gente que está ali fazendo o acompanhamento do trabalho deles percebe ali alguns milhões de reais investidos, os funcionários com os salários em dia, e os consertos, né? Hoje o transtorno não é porque a balsa está quebrada, hoje o transtorno é porque estamos consertando, arrumando tudo, tentando recuperar. Tem equipamento, inclusive, que deu perda total, não tinha o que fazer, né? Então esse trabalho demora, e enquanto não ficar tudo pronto, a gente ainda vai ter que passar por essa situação. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação aqui no programa. E é isso, né, Tony? A gente traz essas atualizações do Roberto Justus, prefeito de Guaratuba, e já aproveitamos, então, também para alertar todo mundo que está nos assistindo, porque a partir de hoje começou a valer uma restrição. Então, não podem passar entre os horários das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite caminhões, então, com 3 eixos ou mais de com 3 eixos e também ou superior a 14 metros. A gente preparou uma matéria especial e conversamos com alguns caminhoneiros que estavam aqui no local. Vamos conferir. O transtorno do tempo de espera na travessia de Guaratuba continua. As filas quilométricas são registradas diariamente. E com o intuito de melhorar a situação para os usuários, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná estabeleceu uma restrição de que veículos pesados com mais de 3 eixos e ou superior a 14 metros não podem atravessar em um determinado período.
A medida passou a valer nesta sexta-feira, dia 8 de abril, e vai funcionar das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Porém, veículos de transporte coletivo de passageiros e também aqueles que fazem a prestação de serviços públicos podem fazer a travessia. E essa medida vai continuar em vigor até que as condições de operacionalidade da travessia sejam restabelecidas. Por que não avisaram o povo lá pra cá? Ninguém avisou ninguém. A gente vem aqui de graça, entendeu? Eles têm que pôr uma placa lá avisando. E caminhão de tal hora pra tal hora. Só que eles não fazem isso. Só o motorista que se lasca. Eu fiz o descarregamento, tá passando, tá, peguei e vim passar. Que é durante a semana passa, só sábado que não e domingo. Cheguei aqui em esbarraram que eu tenho que voltar para trás. E assim como Jurandir, seu Claudir também foi avisado na bilheteria que teria que dar meia volta e ir embora. Isso é uma decepção, uma falta de respeito para todos nós, eu acho. Porque até ontem foi ligado, estava liberado. Eu liguei, era 2 horas da tarde. E simplesmente eles proibiram e a gente chega aí, está tudo trancado. Agora temos que voltar, temos mais despesa. É muita falta de respeito e consideração com a classe, eu acho. Até mesmo os trabalhadores que conseguem passar com os seus veículos ficam indignados pelos colegas de profissão. Para eles, se um pode, todos deveriam poder passar. Todo mundo vai ter prejuízo, né? Na verdade, o município tem prejuízo. Aqui nós estamos entre 2 portos, de Itapuá e Paranaguá, que é 2 grandes portos, que vai ter grãos ali, vai ter gás também. Então vai ficar uma coisa que vai, se não sair essa ponte rápido, vai acabar com o trabalho de todo mundo. A empresa responsável pela travessia, a Internacional Marítima, se manifestou sobre a restrição e alegou que, abre aspas, estes inconvenientes acontecem em razão da reestruturação de todo o processo logístico e operacional, no sentido de fornecer aos usuários segurança, tranquilidade e agilidade em nossas operações. Fecha aspas. Olha, concordo, pouca coisa a acrescentar, concordo tudo que foi falado, porque os motoristas falaram exatamente aquilo que eu já tinha até comentado aqui hoje. Comunicaram os motoristas com 3 eixos lá e que ele não pode passar. O DR, cada vez que toma uma iniciativa, é para avacalhar de vez. Porque quando que decidiram isso? Ontem? Ontem, quando? 3 ontem, como fala o Caboclo? Quando é? Vocês esquecem que o motorista não dá tempo dele assistir televisão, de ficar em rede social, porque ele está na estrada? E não daria para colocar uma placa lá no inferno antes dele chegar? Lá, dá vontade de falar, lá na, né? Você sabe o que eu ia falar aqui? Não dá para colocar uma placa lá na desgraça lá da praça de pedágio, não dá para descer, você tem que voltar pela 376. Agora, como disse o cidadão, o motorista tem que chegar até a boca ali para entender, para saber que ele não pode passar com o caminhão. Aí ele tem que fazer a volta e ir embora. Prejuízo enorme. É tudo complicado, está tudo errado. Você veja que não está mole para ninguém, né? O prefeito de Guaratuba ficou fechado, parado aí. O Galo também ficou parado aí 2 horas praticamente, ou mais até, porque a hora que ele deu a entrevista já estava 1h40 parado ali. Então, ninguém tem moleza. Lamentável, é lamentável. Fazer o quê? Não sei, vamos ver. Tem um momento que você não tem nem mais o que falar. Agora,